escutar o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje é quinta-feira, dia 26 do mês de junho. Estamos na 12ª semana do Tempo Comum e eu te acolho para a nossa meditação diária da Palavra de Deus. Vamos escutar o trecho do Evangelho, o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naqueles dias muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônio? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes. Os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta quinta-feira, escutamos esse famoso trecho que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam todos, da casa construída sobre a rocha. E na versão que nós escutamos, o Evangelho de São Mateus, Jesus começa dizendo que o falar, uma fé de palavras, ela precisa ser acompanhada por atos. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. E aí Jesus utiliza essa parábola de uma construção. E coloca alguns elementos, né? O solo, que vai ser o alicerce da casa, e diz que essa casa vai ficar exposta às intempéries do tempo. Então, o que vai distinguir uma casa da outra não é se ela vai enfrentar intempéries, se ela vai enfrentar tempestades, ventos, né? É o alicerce onde ela estiver construída. Isso para dizer que aquele que coloca em prática a palavra do Senhor, e não somente no conhecimento, mas que a vive praticando, é como alguém que edificou a casa da sua vida, a casa da sua existência, sobre um alicerce firme. E que independe as realidades externas que virão de encontro a esta casa. Porque o alicerce vai segurar. Então, ventos e tempestades, nesta parábola, significa as contrariedades. As contrariedades que a vida vai impor. Né? As duas casas serão expostas às contrariedades, aos ventos e às tempestades.
Mas a casa construída sobre a rocha, e esta rocha, o próprio Jesus diz, é a sua palavra, é Deus, e a prática desta palavra. Esta casa suportará. Pelo contrário, a casa que estiver construída sobre a areia, que não for construída sobre a prática da palavra de Deus, as contrariedades da vida, ventos e tempestades, irão derrubar, e grande será a sua ruína. Em cada um de nós, meus irmãos, existe esse anseio profundo, né? De construir uma vida feliz, de edificar uma existência, uma vida que seja sólida. E hoje o Evangelho nos apresenta esse caminho salvador. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática. É como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem a tempestade, o vento dá contra a casa, mas ela não cai, porque está construída sobre a rocha. Compartilhe este vídeo, curte, deixe um comentário. A prática desses 3 Cs é o nosso trabalho, a sua cooperação que eu peço na ação evangelizadora, porque isso permite a plataforma do YouTube propor esta palavra de Deus a mais pessoas e perceber, então, assim, que esta semente do Evangelho está sendo espalhada no campo para o conhecimento de muitos. O Senhor te abençoe, te proteja e te livre de todo mal e te conduza por caminhos de felicidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu parei pra escutar o Senhor